Boa noite, gente. Como vão? Quanto tempo, né? A gente não tá fazendo uma live aqui, já tem um tempinho. Tô esperando agora para ver se todo mundo entra. A Andrea tá chegando. Então, vamos esperar um minutinho. Hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal sobre a questão dos avós, da convivência dos avós, da importância dos avós e de como é complicado, né, o afastamento dos avós quando há uma alienação parental. Então, a gente vai esperar um pouquinho só a Andrea aqui chegar. Ela sempre demora, não tenha dúvida disso. E ela está entrando aqui agora. Andrea, pede aí para entrar. Vamos ver se a gente consegue colocar a Andrea aqui. Pronto. Vamos ver se você consegue, Andréia. Vê se você consegue entrar. Oi, Alexandra. Você Tá tá dando... ao contrário, para variar, você tá virada para o outro lado. Gente, eu não sei mexer nisso. Caramba, de novo. Vira aí Mas embaixo, tem uma rodinha. Vira aí embaixo, Eugênio. não tem rodinha nenhuma. Peraí. Tem sim no cantinho embaixo à direita. Enquanto você não comprar um iPhone, é isso que dá, amiga. Ah, tá bom. Não tem bolinha nenhuma aqui embaixo. Gente, tem sim. Vira aí, Andréia. Vira porque eu preciso te Já sei. ver. É em cima, não é em Agora cima. sim. Embaixo. Ai. Tudo bem? Gente, tudo bem. Tudo bem. Toda vez é isso, né, cara? Na última Você vez tá deu tudo precisando. certo. Hoje deu tilt de novo. Peraí, É. vamos. Boa noite a todos. Estamos aqui voltando, na verdade, Ai, meu para. Deus, peraí. Tá? Peraí. Para de se mexer, Vai André. Tá falando, me vai deixando falando. tonta. Pronto. Gente, a André é uma pessoa complicada. Eu vou dar de presente para ela um tripé. Ai, meu Deus, eu tô no tripé, mas ele tá. Peraí, ele tá baixando, gente. Desculpa. Jesus do céu, agora o tripé caiu. Olha, todas essas lives com a Andréia começam sempre com uma videocassetada. E aí, tudo Pronto. bem? Vou nem... Tudo bem? Tudo Começou ótimo, a tá falar aqui. rápido, pessoal. Já entrou bastante gente aqui. Eu acho que a gente pode. Na verdade, a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui, porque semana passada foi o Dia dos Avós, né? E a gente tem visto que a alienação parental é uma coisa que tem se estendido, né? Além do de pai e mãe, isso tem acontecido muito com relação aos avós também, entendeu? E a nossa discussão, a gente sempre conversa sobre isso, né? É a importância dessa convivência das crianças com os avós. É muito importante, eu vejo isso pela minha experiência, né? Eu, assim, sempre fui apaixonada pelos meus avós, o meu avô, inclusive, entrou comigo na igreja quando eu casei, foi até a metade, da outra metade para frente foi meu pai. Então, a importância que eu sempre dei a isso foi uma grande... Eles foram grandes exemplos na minha vida, né? E acho que a gente precisa entender que os avós são muito importantes para os nossos filhos, né? Andréia, pelo amor de Deus, estou ficando Não, tonta. eu sei. Eu vou ficar segurando na mão, é o jeito, é melhor. Porque o... eu não sei como prender isso aqui. Peraí. Jesus, Andréia, eu vou dar de É, presente para ela um celular novo, um iPhone, porque ela só usa esse negócio esquisito, e um tripé. segurar na mão, tá? Vocês desculpem. Fala um pouquinho aí, amiga, sobre o que a gente tem discutido tanto, né, sobre essa questão dos avós, da importância dos avós na criação dos nossos filhos, né? É, eu tenho falado assim que eu encontrei é, um desses muitos livros que eu leio sobre a questão da família, do divórcio, dos direitos de convivência, né? E eu encontrei um termo assim que eu acho
muito bonito, né? E que, falando de avós principalmente, né? Acho que a alienação parental, ela promove o que se chama de desenraizamento, né? Das referências e das origens, né? Dos filhos. Então, assim, falar em raízes, né, remete necessariamente a avós, a bisavós e os avós que estão mais próximos. Então, a É isso. importância desses avós no conhecimento, no convívio, no contato com as raízes que cada um dos filhos tem é fundamental, né? As memórias que os avós deixam, né? E aí você estava falando dos seus, eu tenho os meus, né? O quanto, né, a participação deles na minha vida, e, né, eu sei que é uma pena, porque não é todo mundo que tem avós, né, que deixam memórias que foram importantes, mas quando você tem avós participativos e afetivos e que remetem, né, você fica, né, você como neto, você fica mais enraizado na história da sua vida e nas referências familiares. Então, Gente, é falar. engraçado isso, né? Eu tenho os exemplos, assim, eu até vi que a minha mãe entrou aqui, porque mãe é sempre mãe, né? Então, ela entrou aqui, aí eu me lembrei de uma coisa que assim, eu tenho um único vício na minha vida, quem me conhece sabe disso, né? Que é o diabo da Coca-Cola. E aí, o meu avô, minha mãe não deixava eu tomar Coca-Cola, aí eu viajava com meu avô e ele me dava Coca-Cola na mamadeira, que eu era Ai, pequenininha. eu Não é entendi o nada. simbolismo da Coca-Cola para você, então. Entendeu? 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 É muito bacana, né? A gente poder lembrar de algumas coisas assim, que são as coisas dos avós. A minha avó era maravilhosa. A minha avó fazia assim, o melhor bife à milanesa que eu já comi na minha vida. Então, e era sério, era assim, era um bife à milanesa de 2 casquinhas, e eu não vou esquecer isso nunca. Eu tive meus avós até muito pouco tempo, eu tive meus avós até depois dos 40 anos. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm, né? E por isso a gente fica tão triste, tão incomodado, quando a gente, enquanto profissional, vê pais e mães tentando tirar essa raiz, é exatamente isso, né? Tentando tirar essa raiz, esse direito das nossas crianças de terem avós. A minha mãe e meu pai foram avós maravilhosos para minha filha. São, né? Foram, porque agora ela já é adulta. Minha mãe viajou o mundo inteiro com a minha filha. Enquanto eu trabalhava, ela botava a criança debaixo do braço e viajava, ia para Disney, ia para tudo que era lugar. Então, assim, minha filha tem memórias maravilhosas, né? Os avós paternos da minha filha, na época eu estava separada já do pai dela, a gente estava brigando, hoje ele é um grande amigo, mas eu, independente de estar brigando ou não com ele, porque ele estava até morando fora do Rio, aliás, brigar com ele é impossível, né? Brigar comigo é todo dia, com ele é impossível porque ele é um Buda, então ninguém briga com ele, né? Eu deixava a minha filha na casa dos avós, quando ele não morava no Rio, pelo menos de 15 em 15 dias. Sim, sim, sim. Para Porque não perder essa referência, não é? E era maravilhoso, porque a avó paterna dela cozinhava muito para ela, fazia todas as vontades dela. E o avô levava para a praia, que eu detestava. Entendeu? Então, era assim, os avós são figuras muito importantes na vida das crianças, né? De suporte também, né? Exatamente, de suporte para a gente, né? Enquanto mãe e pai. Exatamente. E aí, é claro que a ideia não é quando a gente fala de esporte, não é que os papéis se invertam, né? Mas que eles fiquem no lugar de avós, até de estragar a educação, que faz parte dos avós, né? De dar Coca-Cola na mamadeira e coisas desse tipo. Então, Sensacional. quando a gente fala em essa coisa do né? Porque os avós são as raízes e as raízes mais próximas, né? Então, se você aliena a voz, você está alienando o neto da própria história, né? Da própria origem. Então, assim, eu tenho acompanhado, né? A gente, às vezes, em comum, processos que são muito doloridos, né? E o quanto é dolorido esses avós vivenciarem. E eu estava até fazendo algumas anotações aqui, né? Eu acompanho alguns processos que, inclusive, assim, claro que se você for
detalhar, assim, são situações que às vezes assim, o relacionamento desses avós com esses filhos nunca foi bacana o suficiente, né? E sem querer culpabilizar um ou outro. Só que as pessoas confundem, né? E colocam os netos como forma de retaliação, né? Então, eu já Isso. acompanhei processos, por exemplo, de empresas familiares. Aí dá problema na empresa familiar. E aí, um sai magoado para lá, porque já vi até um dos filhos cometer fraude, roubar dinheiro da empresa, ser denunciado, e aí, como retaliação, ele some e aliena os filhos. Né? E aí os filhos são envolvidos, né, nesse conflito que é dos filhos com os pais, envolve os netos e desenraizam esses netos dessa Exato. história familiar, né? Então, assim, Isso é eu muito acompanho. difícil, né? E eu vejo muitos avós também, aí voltando um pouquinho para a gente, é, que são impedidos de ver os netos e não querem entrar numa briga, e não querem brigar com o próprio filho ou a própria filha, ou com o genro. E aí, o que que a gente tem, né? A gente tem todos os exemplos. A gente tem a nora que aliena a sogra porque não gosta dela porque ela perturbou o filho. A gente tem a nora que aliena a sogra e acusa de abuso, como a gente já tem. Quando a gente fala em alienação parental, a gente tem que lembrar que ela, por mais que a gente não acredite, né? Existem pessoas que acusam avós de abuso sexual. Né? Então Sim, é sim. muito. A gente tem vários casos assim, entendeu? Então é importante a gente entender e entender o outro lado também, que a gente vai falar daqui a pouco, até que a Daniela perguntou. Se a gente vai falar dos avós que alienam. É muito Assim, comum era o que a gente você ia ter. conectar depois, né? Exatamente. Então, Mas assim, você sabe, Alexandra, o primeiro caso que eu trabalhei lá na equipe psiquiátrica, lá em 1990, e lá vai bolinha, eu não era 96, nascida. 95, mais ou menos, foi um caso, olha, gente, o caso é de livro. Foi o caso de uma acusação de abuso sexual de uma avó contra outra. E a história era Sério? assim, porque o quê? É, a mãe da menina faleceu no parto, né? E a avó paterna, ela tinha um histórico de depressão. Ela passou a cuidar daquela menina, a depressão dela foi embora. Nunca mais ela deprimiu. E Virou um remédio, né? ela tomou aquela menina como filha, inclusive a menina chamava ela de mãe. E o pai era um banana. Até que a menina começou a se relacionar com a avó materna, e daí surge uma acusação daquelas que não tinha base para nada, né? Então, assim, interessante, né? Porque assim, foi o primeiro caso que eu atuei, né? A gente trabalhava ele como perito psiquiatra, e foi o primeiro processo, assim, foi lindo, né? O quanto aquela senhora precisava daquela neta para sobreviver, mas ela não conseguiu dividir, né? Separar as coisas, né? Então, Mas você sabe que é, um dos primeiros casos também que eu peguei de alienação de avós, né? A nora brigou com o marido este que também, desculpa, vou usar o mesmo termo que a André, então se vocês quiserem brigar, briguem com ela. O marido esse que também era um banana, então a mãe era uma figura muito forte nessa vida. O menino, então, ela acusa essa avó de abuso e ela consegue uma psicóloga amiga que dá um laudo. Psicóloga essa que perdeu a carteira, tá? Depois, no fim do processo, essa psicóloga perdeu a carteira dela por conta desse laudo. E houve inúmeras punições, processos criminais, porque ficou provado que a acusação era absolutamente falsa, era só para afastar essa avó. E como esse pai morava com a mãe, o judiciário, em vez de fazer uma separação, não, ela proibiu também, eles proibiram também o pai de ver essa criança. Então foi muito tempo de luta, a gente conseguiu brigar, depois resolvemos tudo. Mas, assim, são marcas que não somem, né? Então, aquele momento do crescimento da criança em que a avó seria uma figura para dar a Coca-Cola na mamadeira, para poder dar o chiclete quando a mãe diz que não,
para poder deixar a criança dormir até mais tarde. Aquelas coisas que a gente sabe que a avó faz. Então, são marcas que a gente não consegue esconder mais da vida da criança. Então, os avós, eu vejo muito que os avós, quando são alienados, eles têm um sofrimento mais profundo, que é um sofrimento que vem daquela coisa. Porque o neto é sempre aquele filho com açúcar, né? Você já não tem mais a obrigação de criar, então é só o estar junto, é você se divertir, é levar para passear. É mais leve, é uma relação sem obrigação, né? É uma relação sem obrigação. E querendo ou não, né, Alexandra, é um momento em que os avós, desculpa se tem avós aqui, eu não estou falando diretamente, né? Os avós já estão numa idade que já estão caminhando para a velhice, para a morte, olha só, pode estar bem longe. Me poupa, mas... hein? Me poupa, que eu já estou quase sendo avó, me poupa, hein? Né? Para velhice, para morte, nada. Vamos parar com isso aí. Os netos são a continuidade deles, né? Então perder isso é uma dor, assim, né? E é uma relação mais desobrigada. É claro que você tem os avós que acabam assumindo uma função que não é deles. E que é muito comum hoje, né? Eu acho que hoje, com a situação que todo mundo, com as mudanças, né, contemporâneas, que as pessoas começaram a trabalhar, as mulheres que ficavam mais em casa, já de algumas décadas para cá, foram para a rua, se utiliza. Esses avós, eles passaram a ter uma renda, né, que auxilia, às vezes, muitas vezes, na renda da casa, e passaram a tomar conta, né, dessas crianças. Então, é com responsabilidades que não são deles. Mas eu acho que a gente precisa separar o papel, né? A gente tem uma obrigação, e quando eu advogo, principalmente em casos que eu vejo uma mãe ou um pai dizendo, eu não quero que a minha sogra veja ou que meu sogro veja, eu falo, olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu até dou os exemplos da minha vida, né? Meus avós foram sempre muito presentes. Foram pessoas que marcaram a minha vida para sempre. Eu fui tão mal criada pela minha avó, vou contar aqui. Você vai entender, porque eu não como nada, eu sou uma pessoa chata pra caramba para comer. Eu passei um ano. Por isso. Eu passei um ano, juro por Deus. Minha mãe, eu não sei nem se está ouvindo isso, porque se tiver, ela vai fazer minha avó revirar na tumba. Eu passei um ano, eu saía da escola, ia para casa da minha avó, e aí o meu irmão entrava mais tarde. Então eu almoçava na minha avó, quando a minha mãe deixava meu irmão, ela me pegava, que era em frente, porque meus avós se mudaram para frente da minha escola para facilitar a vida da minha mãe. Eu passei um ano comendo, a minha avó perguntava, o que você quer? Eu comia todo dia macarrão com batata frita. Um ano. Era muito bom, gente. Deus. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, entendeu? Mas eu digo para vocês, então, e eu vejo, por exemplo, agora minha mãe já foi uma mãe diferente para minha filha. Minha mãe sempre foi mais, ela sempre educou mais. Meus avós me deseducaram, minha mãe educou. Mas assim, viajava o tempo inteiro com ela. Então sempre tiveram uma relação maravilhosa. Meu pai, então, é maravilhoso. Meu pai, eu lembro quando a minha filha era pequenininha mesmo, assim, recém-nascida. Às vezes, de manhã, sábado e domingo, eu ouvia a porta do elevador abrir no meu corredor e ninguém andava nem para um lado nem para o outro. Eu morava no meio do corredor. Aí eu falei, estranho. Quando eu olhava, estava meu pai assim, do lado de fora, com o ouvido na porta, para ver se a gente já tinha acordado, para ele levar ela para passear de carrinho. Entendeu? Então, assim, são coisas... E eu estou contando isso porque são coisas que eu acho que a gente precisa entender, que os nossos filhos precisam disso. Né? E é muito duro. Quando a gente fala na alienação avoenga, é uma alienação que eu fico mais incomodada do que quando é pai e mãe. Não que não me incomode, mas que eu sinto exatamente o que você falou. São pessoas mais velhas que poderiam dar um carinho, poderiam estar mais, né? Eu acho que... Disponíveis, mais disponíveis. Mais disponíveis. Hoje em dia eu vou te dizer que as pessoas têm trabalhado até mais tarde, estão melhores de saúde até mais tarde. Então, mas eu fico pensando... e eu fico muito triste por esses avós que não podem conviver com os seus netos, né? Eu fico realmente muito triste. E acho que a gente precisa... Ainda existem poucas ações mesmo com a convivência avoenga.
Porque da mesma forma que a gente tem os alimentos avoengos, que é a obrigação dos avós de suprirem e suplementarem quando o pai ou mãe não conseguem arcar com todo o valor, eu acho que eles têm também que o direito de entrar na justiça para conviver com esses netos. Sim, sim, sim. Mas Alguns é tão processos difícil. é difícil e já vi assim, os dois últimos processos que eu acompanhei, foi interessante, foram por questões de empresas familiares e os filhos foram mudando de cidade para não. Foi determinada a visitação dos avós e eles fugiram, foram mudando de cidade para não Sério? permitir. Muito triste, muito Que triste. loucura, né? E que são essas crianças, né? São objetos, né? E aí, uma outra questão que acho que você falou de Nora com, né? Assim, às vezes tem essa rivalidade, né? Principalmente entre Nora e vó, né? É, é, ciúmes, rivalidade, medo de perder o lugar. Então, são coisas que, mais uma vez, as pessoas precisam se olhar para saber que, né, cada um tem seu lugar, cada um tem sua função, cada um tem seu espaço É na engraçado, né? família. Isso é uma coisa, essa história do lugar é uma coisa engraçada, né? Quando eu me separei, a minha filha era muito pequena, ela tinha 3 aninhos. E assim, é óbvio que toda separação, por mais que você queira ser madura, é óbvio que de vez em quando você dá uma escorregada, é óbvio. Então, assim, para que ela não se sentisse mal, eu já te contei isso, né? Eu pegava uma cartolina enorme, aquelas cartolinas grandes que a gente compra né, em papelaria. Aí eu desenhava um coração enorme e pegava várias fotos 3x4. Ia colando, 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 dos amigos, do cachorro, do papagaio, tudo que a criança gostava. E a gente nunca preenchia aquele coração enorme. E aí eu dizia para ela, tá vendo? O coração da gente é tão grande que cabe tudo e todo mundo. Aí botava lá, qual é a sua comida preferida? Sei lá. Ela sempre foi esquisita, sempre gostou de umas coisas assim, cebola. Aí botava lá a foto da cebola. Sabe, umas coisas assim. Então, e eu fiz isso no meu livro também, né? Eu terminei uma das últimas páginas, é exatamente um coração com espaço para as pessoas colarem tudo. Porque eu acho que todo mundo tem seu espaço, né? E eu acho a ação da convivência avoenga, ela pode também, gente, seguir o mesmo rito da ação da convivência comum de um pai ou de uma mãe. E lembrando também que cabe também nela a ação declaratória de alienação parental contra os avós. Muita gente não sabe disso. Acha que a alienação parental ela só pode ser declarada contra pai e mãe. E não é, né? E não é. Você pode entrar com uma ação declaratória, ela vai seguir o mesmo rito. É óbvio que se, por exemplo, se os pais forem casados, né? Se os pais forem casados, é óbvio que esse avô e essa avó podem conseguir um fim de semana. Se os pais forem separados, vai ter que adequar um dia no fim de semana, de um ou de outro. Mas eu acho que esse laço não pode ser perdido, né? O judiciário também, a gente volta a falar, tem que ser mais célere com essas ações, mas isso a gente sabe das dificuldades. Mas o judiciário tem que entender que os avós são figuras, às vezes, muito, muito importantes para esses netos. Né? A gente pode entrar com uma ação de convivência avoenga, a gente pode entrar, sim, com ação, uma declaratória de alienação parental incidental, e ela vai seguir o mesmo rito. Hoje, com a lei nova, ela vai ter 6 meses para fazer a avaliação. O juízo de imediato tem que determinar a convivência. Entendeu? De imediato ele tem que determinar nos mesmos moldes da ação de alienação parental, declaratória ou não, de um pai ou de uma mãe. Né? O Lucas está aqui até perguntando para a gente se tios e primos podem entrar com ação. Gente, olha só. Qualquer um da família pode. Né? Porque a convivência, a gente tem que entender que a criança ela faz parte de um núcleo familiar. Então, você tem irmãos, irmãs, avó, avô, tio, primo. Vai ser complicado você lidar com uma ação. Eu nunca entrei com uma ação de tios e primos. De avós já entrei sim.
Eu acompanho uma que é de uma avó e de uma tia. As duas pedindo a convivência, entendeu? Dessa mesma criança. Da mesma criança. Pois é, então a gente tem essa possibilidade. Agora, como é que o judiciário vai receber isso? Assim, de avós eu tenho vários, agora de tio e prima eu nunca entrei. É muito comum você ver também ação que às vezes as pessoas não sabem. Você tem um filho mais novo, uma convivência entre irmãos de outro casamento. Ah, a mãe de um não deixa conviver com o irmãozinho menor. Pode sim. Pode sim entrar com ação para fazer uma convivência entre irmãos. É muito importante que os irmãos convivam. São laços filiais aí importantíssimos, né? Exatamente, são laços que não podem ser perdidos, né? Eu acho que a gente pode fazer. Agora, é aquela história, muita gente não sabe que pode fazer isso, né? E a lei fala, né? Não fala só em pai e mãe, né? Então, isso é importante de ser pontuado, né? Então, assim, Exatamente. situações e tanto sofrem os avós quanto sofrem as crianças, né? Que muitas vezes têm vínculos afetivos muito profundos com esses avós e perdem esses laços, né? Da mesma forma que um pai ou uma mãe que é alienado perde também, né? Então, Exatamente. o que eu acompanho assim, é né, de muito sofrimento, né? Acaba causando, porque muitos desses avós são pessoas, de novo, né? Não são todos, né, Alexandra, como você. Mas, assim, são pessoas, às vezes, que estão, né, que estão numa certa idade, e a Mas eu saúde já... ainda não sou avó. Ainda não. Não, Tem ainda vários não, netos ainda não. postiços, mas ainda não sou avó. Mas Por não vai enquanto, demorar não. tanto assim, não, entendeu? Né? E aí, assim, fragiliza muito a saúde, né? Então, são situações, assim, muito complicadas, né? Não, na verdade, Então, estão perguntando aqui, processos que envolvem idosos e crianças deveriam ser prioritários. Gente, pela lei, eles têm que ser é, prioritários. Eles têm a prioridade do idoso e tem a prioridade prevista na lei da alienação parental. Que eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu nunca vi ninguém declarar. Eu peço em todas as minhas peças. Eu entro com uma ação, vamos supor, comunicando uma alienação parental, eu coloco lá artigo tal da prioridade com base na lei da alienação parental, blá, 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 blá. E eu nunca vi ninguém deferir. Entendeu? é Então, verdade, é verdade. Também não. pois é, nunca vi, mas está na lei. Mas eu vou pedir até morrer, só para avisar. Eu vou pedir até morrer. Eu sigo o que diz a lei. Algum dia pode ser que algum juiz tenha o bom senso de ler e de deferir uma prioridade. Só que no momento que ele defere a prioridade, o cartório tem que dar prioridade. Aí danou-se, né? É, exatamente, Entendeu? exatamente. Então, assim, agora a gente tem o outro lado também, né? A gente tem o lado dos avós alienadores, né? Que eu vou te dizer uma coisa, Aí, são punk. e aí, assim, muitas vezes, como nós vemos em muitos processos, às vezes não é o genitor que aliena, né? Não é nem a mãe nem o Exatamente. pai. Quem está por trás da alienação são os avós, né? Exatamente. Então, e aí, assim, se você, por exemplo, faz uma perícia e avalia isso de forma ampla, muitas vezes você vai ver que existe uma relação de dependência desses pais. Quando eu chamei o pai lá de banana, porque era um banana mesmo, ele não se posicionava, né? Ele não entrou ali no meio daquelas avós e falou assim, olha, vocês não vão brigar não, porque a filha é minha, A filha é minha, né? vai ser do jeito que eu quero. Acabou, não enche o meu saco, né? É. Entendeu? Então, muitas vezes esses filhos têm uma relação de dependência, né? E quem manda é o avô, a avó, seja lá quem for. Você E aí sabe, eles são alienadores, né? Então, eu a tenho gente... eu tenho um caso que é surreal, surreal. Assim, o pai conviveu com dois filhos gêmeos até eles fazerem 11, 12 anos, quando a mãe simplesmente fugiu da cidade onde eles moravam e veio com as crianças para morar com o avô no Rio de Janeiro, né? Essas crianças, então, eram gêmeos, tinham 11 ou 12 anos, e o avô começou a promover uma alienação das piores do mundo, do tipo, para os meninos assim, olha, se você fizer o que eu quero, quando você fizer 18 anos, você escolhe
qual é a Ferrari que você quer e de que cor. E daí para... Mas é isso mesmo. Aí Eu conheço esse processo. você conhece esse processo. Num determinado momento, a gente conseguiu uma decisão judicial, né, de convivência que o pai deveria buscar. E esse avô que banca a mãe, que banca tudo, né, tem muito dinheiro, e aliás está gastando o que tem e o que não tem para prejudicar esse pai. Esse avô, um dia, quando o pai vai buscar essas crianças, esse avô é filmado, e foi assim que a gente conseguiu uma decisão num tribunal muito séria, porque esse avô é filmado dizendo a seguinte frase: você é só um genitor, o pai do fulano e fulano sou eu. Então, no momento que ele diz isso, e disse que não ia obedecer ordem judicial nenhuma, a coisa engrossou para o lado deles. O que não quer dizer que esses meninos hoje já são bem mais velhos, estão com 15 ou 16 anos, nunca mais viram esse pai. Assim, esse avô promoveu uma alienação assim, punk, mas muito punk, de um nível que eu nunca vi isso acontecer, assim, poucas vezes eu vi isso acontecer. E eu fico me perguntando que lugar esse avô acha que tem, né, por entender que é o pai dos filhos da filha, que tipo de relação ele tem no interior com essa filha, achando que é pai desses filhos dela, pai dos próprios netos. É incestuoso isso, né? Muito incestuoso, é isso, exatamente. Então, que loucura é essa? E ainda conseguiram um advogado que abraça isso de uma maneira que vocês não conseguem imaginar. É um advogado daqueles piores alienadores do mundo. O advogado é um alienador, né? Reconhecido como isso. Todos os casos que ele pega, ele é alienador. O advogado, o escritório é um escritório reconhecidamente alienador. Ele só entra com a ação, ele orienta todas as mulheres a entrar com Maria da Penha, e aí entra com uma ação já pedindo afastamento, guarda unilateral, e daí vai. Né? Então é uma situação muito ruim, porque o advogado, em vez de fazer um papel, né, que deveria, que é o de... Não é de mediador. De olhar, de olhar que pela criança. Exatamente. De olhar pela criança, não. pelo adolescente, por seus laços familiares, né? Então, são situações e quando você tem esses avós que têm muito poder, né? E que os pais delegam esse poder a eles, e eles desautorizam, inclusive, desautorizam esses pais para esses netos, é um negócio muito complicado. A gente conhece um caso, Alexandra, que foi eu posso falar, porque ele escreveu sobre isso do Modesto, né? Sim. Né? Foi um avô que ele se colocou no lugar do pai e ele acabou assassinando o pai. O pai assassinou, e isso está gravado. Né? E a gente viu. É uma história que a gente pode falar, porque essa história está em vídeo. Ele está em vídeo sobre isso. Esse avô, ele era juiz, não é isso? Não, a mãe que era juíza. A mãe era juíza, o avô... Militar ou algo assim. E ele assassinou na frente da criança, né? Ele assassinou o pai na frente da criança. A criança estava no colo, é isso. Então, assim, e ele está solto, né? Agora, ficou preso um tempo, mas está solto. Então, e o que é essa criança, né? Que viu o avô matar o próprio pai. Então, é uma situação, a gente vê situações muito, muito graves. Muito, muito, muito graves. E seja do avô alienador, que é o caso desses que a gente conta, e a gente conhece muitos, né? Sim, sim, sim. E tem casos, assim, aí de novo, aí vai caber ao juízo e à perícia, né, que alega que está afastando porque os avós cometem alienação parental. Já pegou isso? Já. Entendeu? A questão é como você... A Glória está perguntando aqui como é que a gente pode enfrentar a alienação de avós. Na verdade, a alienação a gente enfrenta como alienação.
né? Seja fazendo todas tomando as medidas necessárias, ajuizando a ação que tiver que ser ajuizada, de convivência avoenga, se for o caso, no curso da convivência avoenga, entrar com uma ação incidental ou não de alienação parental, requerer a convivência, a determinação de convivência imediata, como hoje determina a lei. E hoje os juízes são obrigados, repito, com a mudança da lei, da 12.318, que é a lei da alienação parental, a lei determinou que a convivência seja estabelecida de imediato, mesmo que seja no fórum, monitorada de qualquer maneira. Entendeu? Então, os advogados que estão ouvindo a gente, que devem saber disso, né? Tem que pedir direito, tem que saber pedir, tem que ir lá despachar, tem que não deu, recorre, porque é como eu estou dizendo, eu coloco em todas as minhas petições o pedido de prioridade. Um dia alguém vai dar. Eu acho assim, eu não esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas o ideal seria trabalhar isso preventivamente, né, Alexandra? Né, assim, eu acho que a informação sobre os prejuízos que uma alienação de pai, de mãe, de avós causa para os filhos é enorme, né? É enorme. Mas a gente sabe muito bem que nem sempre a gente pode prevenir, né? Eu sei. A gente tenta. Idealmente, né? Idealmente seria, né, que se fosse trabalho nas escolas, né, nos consultórios de psicologia, né, muitas vezes isso chega no consultório, né, então que isso possa ser trabalhado dentro do possível, dentro do limite, né, porque quando o litígio é muito acirrado, ele vai parar na justiça mesmo, não tem jeito, né, então... Eu também acho, então, o que eu acho assim, a gente precisa entender que existem meios para que a gente consiga, né, tentar evitar. Quais sejam. Viu que não está funcionando? Entra com uma ação de convivência avoenga. Pede a convivência, gente. Pede a convivência. O juiz pode indeferir no início, vai pedir para fazer uma perícia. Mas quando você começa, você termina. Se você não começar, não termina nunca. Sim, né? sim, Então, sim. Eu sou dessa opinião. As pessoas, tentei prevenir, não consegui. Não tem jeito, às vezes você não consegue. Mas para isso você tem as medidas judiciais cabíveis. Aí alguém falou, meu processo está rolando há 7 anos, não tem tutela. Gente, pede, não deu, recorre. Mas se o juiz não despachou, o juiz não despachou, então eu não posso recorrer. Pode recorrer sim. A ausência de decisão é considerada a negativa. Eu já tive vários recursos, eu já recorri várias vezes de ausência de decisão. E, gente, advogado está aí para sustentar a tese. Entendeu? A gente está aqui para sustentar a tese. Então, não conseguiu, indeferiu a primeira, pede a segunda. Indeferiu a segunda, recorre todas as vezes que indeferir. Recorre. Em algum momento, o juiz vai ter que decidir. O juiz não decidiu, mandado de segurança. O processo foi feito para terminar. O processo não foi feito para se eternizar. Sim, sim. Muitas vezes a gente sabe que não é bem assim, né? Mas... E assim, na verdade, o tempo é o maior inimigo, né? Ainda mais quando você está falando de crianças, adolescentes que crescem, né? E criança que daqui a pouco é adolescente, mal quer saber dos amigos, e aí você perde o melhor da vida deles. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa entender a importância. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender a importância da existência desses avós na vida das crianças e a importância de que esses avós conheçam seus papéis. Entendeu? Sim, não pode substituir pai e mãe, ao mesmo tempo que mãe e pai não pode achar que vão tomar o lugar deles. Cada um no seu lugar. Porque eu acho que essas disfunções familiares, né, disfunção nesses lugares, né, acabam gerando muito conflito, né? Então, assim, avós que interferem muito, né, não estou dizendo que isso é justificativa, não. Se interferem muito, isso, né, pode gerar problema, né? Então, assim, é importante você, né, como avô, avó,
perceber assim, qual é o meu lugar. E às vezes tem coisas que você não pode interferir mesmo, né? Ah, você critica porque você acha que a educação que o seu filho ou sua filha está dando para os seus netos não é o melhor. Ok, mas os pais são eles, né? É diferente desses Exatamente. pais, por exemplo, serem negligentes, abusivos, isso é diferente. Mas a gente está falando em formas de olhar e formas de educar que diferenciam, né? Então, e da mesma forma, acho que os pais precisam entender que os avós, né? Porque a gente vê muito isso também. É, filhos, né? Que continuam, eles acabam ficando no lugar de irmãos dos seus próprios filhos. Delegam aos seus pais o lugar de pais. Olha que confusão. Eles não têm autoridade, então os avós acabam exercendo esse lugar, né? A Então, pirâmide, isso né? é, entendeu? Assim, isso fica totalmente disfuncional, né? Não, as Então, pessoas assim, hoje perderam essa coisa do lugar, né? O que é ser pai, o que é ser mãe? A gente não é amigo dos nossos filhos. Não quer dizer que a gente não possa ser também amigo. A gente tem uma posição de pirâmide. Eu mando, você obedece. É assim que sim, funciona. autoridade parental. E da mesma forma, você vai dizer, olha, se a minha mãe está interferindo muito na minha relação e na minha educação com meu filho, na minha relação com meu marido, eu vou dizer, olha só, fica aí porque isso aí não é problema seu. É isso. É isso. E isso falha muito, né? Aí, assim, né? Claro que cada um de vocês deve estar se perguntando, mas não foi isso. Tudo bem, claro, existem exceções. Existem situações onde você tem pessoas com problemas psiquiátricos, por exemplo, né? Com ciúmes obsessivos. Então, assim, você tem N situações que aí não tem a ver com disfunção familiar, mas com uma questão específica daquela pessoa que está alienando, né? Então, Verdade. cada uma dessas situações, de novo, precisa ser olhada, né, né, com uma lupa, né, com lente de aumento, de forma individualizada, de forma artesanal, para a gente compreender o que está acontecendo naquela dinâmica familiar, Eu né? acho que a gente tem visto muito como o judiciário, de uma certa maneira, ele está completamente não posso usar o termo que eu gostaria, porque isso vai ficar gravado. Então, o judiciário, ele está ampliando essa disfuncionalidade com as ausências de decisão. Uhum, Então, você sim. está vendo um judiciário hoje que os juízes se escondem atrás, uma grande parte, tá, gente? Não são todos, mas uma grande parte se esconde atrás de uma tela, que não comparecem mais ao fórum. Você, para despachar, você depende de uma agenda virtual e aí você segue de uma forma que você não consegue lidar, você enquanto advogado. Então, assim, o que eu acho? A gente volta a falar o que a gente fala sempre, né, Andréia? Há muitos anos a gente vem falando isso. Primeiro, você não procura um dermatologista para curar uma fratura. Você tem que procurar alguém especializado na área, que entenda do que está falando, que entenda o que está fazendo, que saiba trabalhar o processo. Aí ele vai dizer para você, várias pessoas perguntaram aqui, o que a gente faz com um juiz que não dá decisão? Mandado de segurança. Agravo de instrumento, porque a ausência de decisão é também uma negativa. Embargos de declaração. Tem uma série de coisas que você pode fazer, né? Vai dar certo? Não sei, não posso garantir, porque eu não conheço o processo. Não conheço o processo. Mas eu posso dizer que se você não fizer nada, nada acontece. Uhum, uhum. Então, o juiz não decide, o juiz não comparece, o juiz não vai. Gente, existe a corregedoria, existe o CNJ. Muito advogado não gosta de fazer nenhum tipo de representação. Por quê? Porque o juiz vai continuar lá e eu vou ter que advogar lá. Não é o caso. Eu acho que o juiz, o promotor, o defensor público, eles são funcionários públicos. Eles são pessoas que estão recebendo salário para trabalhar. O que não quer dizer que você sempre tenha razão ou tenha 100%. Como às vezes o cliente chega para mim e pede 50 coisas por dia, e eu digo para ele, não vou fazer, porque eu não vou ficar peticionando a cada 15 minutos quando não é necessário.
Existem momentos processuais, entendeu? Para você fazer as coisas. Então, muitas vezes, assim, existem situações que é melhor até você trabalhar com a defensoria pública do que com um advogado que não conheça isso, com um psicólogo que não sabe o que está fazendo. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma avaliação psicológica no curso do processo. E aí, se essa avaliação, como você falou, for uma avaliação ampla e não restrita a uma entrevista virtual ou pelo telefone, né? Ah, tá aí, tá tudo bem aí? Tá, tudo bem. Ah, tá, beijo, tchau, acabou. Que é o que a gente tem visto ultimamente. Se a gente fizer uma perícia, uma avaliação ampla, a gente consegue, sim. Nós temos muitos bons profissionais, você sabe disso. A gente... Sim, sim. Pois é. Então, você me fala, como é que você faz uma perícia quando você tem uma situação familiar? Você liga para a pessoa e pergunta, tá tudo bem aí? Quantas entrevistas você faz, Andréia? Muitas, muitas e muitas. E se você achar que tem problema na escola, você liga para a escola. Se você achar que tem problema com a avó, você chama a avó. Que acompanha, para o fonoaudiólogo que acompanha, para a escola, para a avó, para a babá que acompanha as visitas. Gente, faço sessão conjunta, né? E assim, eu me esbarro ainda com, né? Essa semana eu vi um. A mãe mudou de estado, né? Sem aviso em cima da hora, e a perita fez 3 entrevistas. Uau, né? Uau, uau. E aí não dá, aí dá um laudo inconclusivo, ou pior, dá uma conclusão completamente disparatada. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem... Fala. Quando, assim, e aí, claro, eu não acho que é só o psicólogo que faz a perícia, mas é bom às vezes você ouvir, né? Como eu ouvi ontem de uma pessoa que acompanhou uma perícia que eu fiz há uns anos atrás, e disse, André, o seu laudo foi um divisor de águas. Né? Assim, porque a pessoa que estava alienando foi se tratar, surtou, foi se tratar, né? E o pai convive, o pai assumiu responsabilidade que não assumia antes, então é bacana isso, né? Agora, não é sempre também que a gente consegue abarcar as coisas dessa forma, mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor, fazer uma perícia em 3 entrevistas, gente. Não dá, a gente sabe que não dá. Não dá, não é possível isso. Entendeu? Você não consegue entender a dinâmica familiar. Quanto tempo o próprio advogado leva para entender? Quando eu atendo alguém, eu ouço a pessoa, depois eu faço o seguinte, faz um resumo por escrito da sua história. Entendeu? É óbvio que eu peço que a pessoa seja sucinta. Se me escrever 50 laudas, é um livro, eu não vou ler. Sim. Entendeu? Me faz um resumo do que você considera importante, dos pontos necessários, entendeu? Eu acho sim, eu acho que a gente tem bons profissionais em todas as áreas, tá? Seja no direito, seja na psicologia, nós temos bons juízes, nós temos bons promotores, mas a maioria tá meio voando. Então a gente precisa alertar essas pessoas, a gente precisa... Eu tive um caso agora, há pouquíssimo tempo, você conhece, que você trabalhou nesse caso, que foi uma das maiores injustiças que eu já vi na minha vida. 3 laudos de instituições idôneas, que não tinham nada a ver, não eram particulares, uma da Justiça, um NACA, outro na ECA, sei lá o quê. Todos os 3 laudos dizendo que a mãe é uma alienadora, que ela fez falsa acusação. O juiz simplesmente, depois de 6 anos de processo, não estava a fim de fazer nada, não refez os laudos, que foram feitos há 4, 5 anos atrás, deu sentença, deu guarda unilateral para a mãe, esta mãe que foi declarada alienadora. Foi surreal. Essa surreal, foi uma das coisas mais... E o tribunal, porque ninguém quis ler, o tribunal confirmou. Entendeu? Então, assim, foi uma das maiores injustiças que eu já vi acontecer no judiciário. E não venham me dizer que a gente não fez tudo que podia. A gente teve 3 laudos maravilhosos, um deles do tribunal, dos próprios peritos do tribunal, um laudo sensacional. Eu não estou nem falando no seu, tá? O seu foi parcial, porque você foi contratada por uma das partes. Eu estou falando nos laudos de instituições da justiça. E o juiz simplesmente ignorou,
não leu e acabou. E acabou. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente faz de tudo e o judiciário anda para aquilo, entendeu? Então, é muito complicado. Sabe, assim, eu vejo isso aqui que tem uma pessoa falando aqui, ó, Alves, que eu não sei o nome, é Jussara, talvez, que a filha e o genro entraram para uma seita e se afastaram da família. Entendeu? E negligenciam, então... De alguns processos, assim, com eu também. questões religiosas, por seitas, exatamente. Mas aí, eu não sei, eu acho que é Jussara seu nome, né? Porque não tem o C cedilha aqui, então não sei se é. Mas cabe uma ação, você pedir uma avaliação, pedir esclarecer o que está acontecendo. Por quê? Porque essas crianças nessas seitas muitas vezes são prejudicadas. Também tem umas que dão chás para essas crianças que são alucinógenos. Assim, eu já vi casos do juiz tirar a guarda de paz por conta dessas seitas. Oi, Jussara, desculpa, é que eu não tenho cedilha e eu não sabia. Entendeu? Então, o judiciário, muitas vezes, ele é injusto, mas ele é muitas vezes justo também, tá? Então, a gente não pode só reclamar. Eu acho que a gente tem que... Não adianta a gente só reclamar, a gente precisa mudar alguma coisa. Jussara, aí, eles tomam chá, já sei até do que você está falando, entendeu? Eu tive um caso exatamente dessa seita que a guarda foi retirada dos pais, dos dois, quando ficou provado o uso desses alucinógenos, entendeu? Acho sim que a justiça tinha que ser mais célere, bem mais célere quando se trata de criança, bem mais célere. A gente briga muito, né, Andréia, com tudo que a gente tentando as coisas, mas às vezes não dá, às vezes dá. O advogado também tem sua parcela de responsabilidade nos processos, não é culpa, porque muitas das vezes o advogado não tem nada a ver com isso, ele tenta e não consegue resolver. Entendeu? Então, uma questão institucional maior aí, né? Exatamente, você tem uma questão institucional, mas a gente tem ferramentas para brigar, tem ferramentas, que não quer dizer que 100% vai dar certo, gente. Porque um juiz pode ser maravilhoso, ter um entendimento maravilhoso, e o outro juiz, colega de porta dele, entender completamente diferente. Entendeu? Então, eu acho que o nosso papel é... Alessandra, tinha que ter um parâmetro, você não acha? Assim, por exemplo, esse caso que você está falando, né? Que eu atuei também. Tá tudo ali no processo. Por que o cara não decidiu? E quando decide pela guarda unilateral? Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho mais 2 casos com esse cara. A mesma coisa. Eu entrei no meio do processo. Ainda deu guarda unilateral. Mas eu tenho... Caramba. Olha só. Foram 3 casos que ele fez a mesma coisa. Esse mesmo juiz fez a mesma coisa. Não fez audiência, tá? Pegou laudos de 2, 3 anos atrás e deu sentença exatamente iguais. Todos deu guarda unilateral para a mãe. Os 2 anteriores, eu anulei a sentença do tribunal. Mandou voltar e fazer tudo de novo. Só que nesta Câmara, é isso que eu estou dizendo, não tem um parâmetro. A gente não é Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem um entendimento que se unifica. O caso blá, blá, blá versus blá, blá, blá. Entendeu? Porque isso tira a questão da pessoalidade, né? Da transferência de conteúdos internos do juiz, né? Por exemplo, né? Mas então, você se lembra tem uma quando relação de simbiose com a mãe dele, né? E de repente vai minha mãe, eu dou guarda no lateral para todo mundo, para todas as mães. Gente, olha só. Vocês estão me deixando na saia justa aqui. A Marisa veio perguntar, é o juiz da Barra? Não posso dizer. Não, não é. Mas eu não posso dizer. Entendeu? Mas, bom, vamos deixar para outro... Isso está público, Marisa, isso é público, por favor, não me compromete. O que eu acho, entendeu? O que a gente precisa pensar é que, lamentavelmente, a gente não tem um entendimento único. Outro dia, eu fiz uma live, já tem um tempo, com um professor de direito constitucional. Porque eu queria que ele falasse justamente sobre neste juiz, a gente estava falando especificamente sobre ele. E a minha pergunta é o seguinte, o juiz pode julgar de acordo com a sua crença, com o seu entendimento,
Onde é que está a impessoalidade? Uhum. Entendeu? Onde é que está a Aqui existe a necessidade? lei. Aqui existe a lei. Exatamente. Eu já ouvi de juiz dizer para mim, olha só, alienação parental é uma balela. Então, o homicídio também é uma balela. Entendeu? Eu Uhum. acho assim. Então, rasga os códigos, rasga a Constituição e cada um joga para o alto onde cair, caiu, entendeu? Então, eu acho assim, a gente precisa trabalhar com uma certa... como é que a gente fala? Esqueci o termo, que as coisas são mais equiparadas, iguais. Gente, alguém me ajuda aí. Igualitário. Não. Covid acabou com a minha memória. Vai, ajuda aí, gente. As coisas são... Que as decisões sejam mais iguais. Que tem Parâmetro. Um parâmetro. parâmetro. Isonomia. Obrigada, Carla. É isso. Que Valeu, tem um fio condutor ali, né? Que tem algo que seja um parâmetro comum, né? Algo comum para as decisões, né? Se tem uma lei, ela tem que ser seguida. Eu não posso ouvir de um juiz, como eu já ouvi de vários. Eu não declaro alienação parental porque isso prejudica as relações. Uhum. O que prejudica a relação é a ausência. Obrigada, Mari. É isso mesmo. Uniforme. São decisões uniformes. Uniforme. Exato. É isso, exato. Mari. Obrigada. É isso. Entendeu? Uniforme. Mariana me salvou aqui. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa trazer uma uniformidade para as decisões. Para os entendimentos. Eu não posso ter um juiz que diga alienação parental não existe e o outro dizer tudo é alienação parental. A gente precisa equilibrar. Entendeu? É muito complicado. Por quê? Porque é assim. Se eu cair na vara na terceira, estou falando terceira porque não existe terceira aqui na capital, só para... Se eu cair na terceira, o juiz entende que existe. Se eu cair na 15ª, não existe. Então, o que eu vou fazer? Rezar para cair numa vara. Entendeu? Então, assim, a gente padronizar. É isso, Marisa. Exatamente isso. Padronização. É melhor do que uniformizar. É padronização das decisões. Então, a gente tem que trabalhar com a lei. A lei existe, a lei tem que ser cumprida. Um juiz não pode se negar a cumprir a lei, dizendo que não cumpre porque... Como a história daquela história que não era bem assim, mas uma coisa meio parecida, do aborto daquela menina. Ela tem o direito a fazer o aborto porque ela foi estuprada e pela idade que ela tem. Juiz nenhum pode, por suas crenças pessoais, dizer, aguenta mais um pouquinho. Uhum. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho assim, primeira coisa, né? Eu entendo, a gente está falando nisso principalmente porque eu acho que eu fiquei com muita saudade dos meus avós semana passada. Aí eu vim perturbar a André aqui para a gente trazer esse assunto, que é um assunto muito... É muito doloroso, né? Porque quando você impede uma criança de ter contato com o avô... Gente, avô é aquele que dá bolo no meio do dia, o avô é aquele que dá Coca-Cola na mamadeira, a avó é aquela que leva... que dá miojo... Faz bolo... Bolinho com brinde no dia de Reis. Exatamente, é isso, entendeu? Então, depois... Come mais! Exatamente, aquele que diz assim, o avô é aquele que você chega na casa dele e tem sempre assim, você quer comer alguma coisa? Você tá em casa, sua mãe e seu pai diz, para de comer que você tá gordo, minha filha, para com isso. E o avô diz, não, come mais um pouquinho, toma mais um pedacinho de bolo. Né? É o afeto pelo bolinho de chuva, é exatamente isso. É o afeto pela alimentação, né? Acho que tem o afeto pela comida, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente precisa dar mais valor a isso. E a gente precisa trazer esse assunto com um pouco mais de seriedade, da importância, né? Dessa importância dessa nossa raiz para cima, né? Exatamente. E só, assim, um tema que é claro que a gente vai falar hoje, mas é um tema
de alguma forma vinculado, que é a alienação do idoso, né? Do idoso. Eu acho que a gente precisa conversar. Alguém falou uma coisa, a Helena falou que avô vira cambalhota. Querida, não dá, não. Tem coluna para isso, não. Tem Tem coluna coluna pra para isso. isso, não. Entendeu? Dá para virar cambalhota, não. Deixa a criança virar cambalhota. Tem coluna para isso mais, não. Entendeu? Então, eu acho que a alienação do idoso é uma coisa muito séria também hoje. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso depois em algum Porque momento. também, porque muitas vezes, pela alienação do idoso, né, se aliena a criança do idoso, né? É uma situação e que muitas vezes acontece até em função de questões financeiras, né? Porque aquele idoso A tem, Andrea está falando aqui que precisa de uma live sobre alienação do idoso. Isso hoje tem sido cada vez mais comum, né? Irmãos brigam e aí um toma Uhum, conta do pai ou da mãe e não deixa o outro ter contato. Ou por causa esse irmão que tem toma conta, esse irmão que toma conta assume a questão financeira e não quer que o outro venha e não quer que o outro venha para não pedir uma prestação de contas, para não saber. Então, tem toda uma questão financeira envolvida nisso também, né? Agora, eu queria que vocês pensassem uma coisa muito importante também, sem brigar comigo, eu vou jogar a isca aqui, entendeu? Eu vou jogar a isca e vou deixar para vocês pensarem, para depois a gente conversar, que é o seguinte: vocês já pensaram na responsabilidade desses hoje avós quando com a questão da multiparentalidade, né? Vamos supor que hoje eu resolva ter minha filha tem o pai dela lá, bonitinho na certidão, aí eu caso com uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa é colocada na certidão como um pai socioafetivo. E a minha mãe, que não tem nada a ver, né, o pai dessa pessoa que é socioafetivo, que tem nada a ver com essa brincadeira, essa decisão. Vocês já pensaram que, como avós socioafetivos, vocês também são obrigados a pagar pensão e dividem o seu patrimônio com os seus netos de sangue? E eu não estou aqui discutindo, eu não estou discutindo a socioafetividade, não, tá? Porque eu acho isso muito importante. A gente isso é explicado às pessoas que querem exercer essa socioafetividade? Será que isso é explicado, né? Vocês já pensaram nisso, né? Vocês que são avós, nessa possibilidade? Eu vou jogar essa isca e vou deixar para a gente falar depois sobre esse assunto, que é um assunto que vai render muito. Entendeu? Agora, vamos lá. Quem de vocês aqui não pode ver os filhos, os netos, mas é obrigado a pagar pensão? Vocês já viram isso? Quer dizer, eu aposto que alguns de vocês, os Com pais e mães a gente vê direto, né? Não pode ver, mas tem que pagar pensão, né? mas tem muitos casos de avós também, tá? Uhum, Muitos imagina. casos de avós. E outra coisa, uma coisa que a gente via muito e ainda vê quando o avô é o alienador ou a avó é a alienadora, é mais comum em avó. Normalmente quando as filhas tiveram um filho muito cedo, muito jovens, e esses avós assumem o papel de mãe e criam essas crianças, Sim. né? E aí elas começam a alienar a filha dessa A criança. filha da criança. É muito Exatamente. comum, né? Muito, 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 muito mesmo. Né? É muito comum isso. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Ou aliena da filha, ou torna essa filha dependente e aliena a filha, o filho aliena do outro, né? Exatamente, e aliena do outro. Então, é uma loucura. É uma loucura, né? Porque essas questões são questões que às vezes a gente não pensa, né? E acham que a gente sempre tem a ideia. Eu vejo muitas pessoas terem a ideia de que criança esquece. Criança esquece. Esquece nada. Esquece nada. Esquece nada. Hoje eu estava atendendo aqui uma mãe que, assim, na verdade não é alienação, ela tem um pai, um avô, né, que não procura o neto. E aí ela me disse, André, essa semana ele veio me perguntar, mas por que meu avô não quer me ver? Né? Mas você sabe que eu tive um caso, eu tive uma audiência, uma das audiências mais, assim, olha que eu já fiz muita audiência punk, mas me deixou muito arrasada, muito arrasada. Dois meninos,
a mãe e o pai se separaram. Hoje são dois homens, um de 22 e um de 19. E os avós, pais do pai, que sempre foram muito presentes na vida desses netos, são milionários, têm mais de 40 imóveis, dinheiro a dar com o pé. Eles entraram com uma ação para retirar os netos e a mãe do próprio apartamento. E omitiram o fato de que naquele apartamento, eles entraram com uma ação de despejo, de retomada de posse, né, com o despejo. E omitiram o fato que naquele apartamento tinham duas crianças. Então o juiz achou que era só a ex-mulher, deferiu a emissão na posse. Chega um dia de manhã, eles estão indo para a escola, com 7 anos, 8 anos. E aí, simplesmente chega a polícia, oficial de justiça e um caminhão. E a oficial de justiça dizia assim para um dos meninos: bota tudo dentro de um saco, de um lençol e amarra a ponta, porque não dá tempo de você guardar. Vambora, vambora, vambora. É óbvio que quando a juíza soube que tinham duas crianças morando naquele imóvel, isso o avô do outro lado da rua assistindo, tá? Do outro lado da rua assistindo os netos aos berros, assim, com polícia, o diabo a quatro, um negócio horroroso. E aí, na audiência, esse menino, hoje com 19 anos, hoje um homem com 19 anos, ele foi prestar depoimento como testemunha. E o avô sentado do outro lado da mesa, achando muito engraçado, né? E o menino dizia, aos prantos, o garoto soluçava, soluçava, soluçava. E ele dizia assim: eu não consigo entender por que os meus avós deixaram de nos procurar. Por que eles botaram a gente na rua? Sendo que eles têm 40 apartamentos. Aquilo não ia fazer falta nenhuma, aquele apartamento. Isso tudo porque o meu pai foi embora. Então, por que eles passaram a detestar? E o garoto chorar foi uma catarse. Ele fez uma catarse de quase 1 hora. O juiz não interrompeu. E esse avô só fazia, pelo advogado, só fazia a seguinte pergunta: eu quero saber se quando vocês saíram, vocês deixaram o tampo do vaso no banheiro. Se vocês levaram a lâmpada do teto, o rolo de papel higiênico. Era um negócio que aí você não... Assim, de uma crueldade, entendeu? Aí você diz, esquece. O garoto está com 19 anos contando a história de quando ele tinha 7, que ele foi expulso de casa. Entendeu? Então não esquece. Agora, quem é esse advogado que numa petição inicial omite o fato de que tem duas crianças dentro do apartamento? Que advogado é esse? Sim, sim. Então, é isso que a gente tem que falar. Alguém falou até aqui uma coisa importante, né? Eu não sei quem foi. Foi a Marisa aqui, dizendo que entrou com uma ação contra ela e depois ela se arrependeu de ter advogado contra esse avô ou essa avó, enfim. É muito complicado, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque as consequências financeiras são as menores, né? Tudo bem que dinheiro é importante, mas a marca que a gente deixa nessas crianças por um trabalho mal feito ou por um trabalho, assim, ruim, cruel, né? É muito grande. E nada vale esse dinheiro, tá, gente? Vou dizer para vocês assim, nada vale. Mesma coisa que um psicólogo que incita uma alienação, um psicólogo que não se coloca da forma que tem que se colocar num laudo. Isso é muito sério, né, Andréia? Sim, sim. Muito mesmo. Muito mesmo. É a questão da ética profissional, né? Da capacitação. Por um lado da capacitação e da outra pela ética profissional. Mas aí a né? gente volta àquele assunto que outro dia a gente falou, né? Quando eu verifiquei que uma psicóloga num grupo estava colocando as maiores besteiras escritas como post, todo mundo aplaudindo, eu questionei, eu falei, gente, vamos parar, tá errado, tá errado. Aí a pessoa vem em cima de mim e diz assim, não, eu não sei quem você é, mas eu já tenho 2 anos de experiência. Eu falei, tá bom. E não me manifestei mais, entendeu? Porque, assim, hoje eu tenho muitos anos de experiência, mas muitos. E todo dia a gente tem que aprender mais um pouquinho. A gente liga para perguntar o que fazer, o que o outro acha, liga para outro advogado. Tem dúvida, né? Liga para outro advogado para perguntar como você faria.
Agora eu dei uma de você, caiu tudo aqui. Tá vendo? Culpa sua, culpa sua. Aí Bom, liga para você para perguntar o que você acha. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa, para os avós aqui que estão aqui, que podem ainda ter alguma dúvida, eu acho importante vocês procurarem um bom profissional. E na falta de um bom profissional, se você não puder arcar com o valor de um advogado, procure a Defensoria Pública. Eles têm essa capacidade, eles têm esse conhecimento. Ah, mas a Defensoria é mais complicada, a Defensoria não me atende. Mas é melhor do que pegar um advogado que não saiba o que está fazendo. que vai lidar com esse processo como fosse lidar com uma empresa, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que as especializações, elas são importantes, a gente precisa ter essa especialização, né? Então, eu acho que os avós precisam defender o direito dos seus netos de terem essa convivência. Eu acho que isso é muito importante. Existem formas de fazer isso. Tem a ação de regulamentação de convivência avoenga. Na própria ação de convivência avoenga, você pode entrar com pedido liminar, uma ação incidental de alienação parental, e você pode embasar em todos os direitos da Lei 12.318. Entendeu? Que tem que determinar a convivência imediata, a não ser, obviamente, que existe algum tipo de risco, né, gente? Você sabe, não é porque é avó, porque é avô, não é porque é mãe, porque é pai, que é bom ou que é ruim. Existem pessoas boas, eu repito isso todo dia. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem pais bons, mães boas, pais ruins, mães ruins, e assim vai. Entendeu? Então, a gente precisa de bons profissionais para nos atender. Às vezes, a Defensoria Pública pode nos atender muito bem, e aí vocês se empenhem em procurar um bom psicólogo para acompanhar. Entendeu? Eu acho que são coisas muito importantes, a gente precisa disso. E não desistir. Eu acho que a gente não pode desistir de neto, de filho, né? Sim, sim, com certeza. Pelo menos eles vão saber que vocês, avós, estão brigando por eles, né? Estão brigando, como você falou, por que meu avô não quer falar comigo? Por que minha avó não quer falar? Não, na verdade, não é o avô nem a avó, entendeu? É um pai que não deixa, é uma mãe que não deixa, é uma birra pessoal contra a mãe, entendeu? E eu já vi muitos avós, eu tenho pelo menos uma meia dúzia de casos, onde as avós foram em juízo dizer que as crianças estavam em risco com os próprios filhos e pedir para dar a guarda para o outro. Eu já vi. Sim. Eu já vi isso acontecer. Isso às vezes é real mesmo, né? Não é por alienação, é porque né? Ou às vezes, assim, quando existe uma questão de abuso, eu já vi isso, né? Quando existe um abuso e a pessoa que está acusando de abuso, a mãe ou o pai, tem apoio da família daquele que está sendo acusado, entendeu? Exatamente. Então, assim, você vai vendo diferenças desse tipo de situação, né? E outra coisa que a gente vê muito também, né, que a gente tem que orientar para que isso não aconteça, é quando, por exemplo, eu tenho a minha filha, ela briga com o marido, eu não vou bater palma para tudo que ela faz para afastar o pai do meu neto. Não é assim, a gente precisa entender que não funciona dessa forma. Entendeu? A criança tem o direito, cabe a gente também chamar o nosso filho e dizer, olha, gente, não é assim. A criança precisa do outro pai, a criança precisa dos outros avós. Entendeu? Eu acho é importante isso, porque quando você tem uma mãe ou um pai sendo apoiado pelos avós numa alienação, essa alienação transcende aquilo ali, vai para o núcleo familiar. Exatamente. Gente, não é? Exatamente. E eu acho que a função dos familiares, né, observarem isso e dizer, olha só o que você está fazendo, né? É isso. Só que o que a gente vê numa grande parte dos processos é exatamente o contrário, né? Você cria um apartheid, né? Você tem a família de um, você tem a família de outro. Gente, não é assim, a gente tem que pensar na criança. Tá com toda razão. Fazer o alienador entender isso é muito difícil, gente, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar de alguma maneira. Dependendo do grau do alienador, né? Ou às vezes, né, quando existe uma separação dolorosa, tem aquele momento onde
né? Existem aquelas brigas, aquelas dores e faz muita diferença o familiar que tenta apaziguar ao invés de inflamar a situação. Exatamente. Eu acho que a gente precisa pensar principalmente em relação à criança e às crianças, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que a gente pode, Andréia, assim, finalizando já, né? Porque já estamos com 1 hora e um E pouquinho. o meu braço tá doendo, porque eu tô segurando o telefone até agora. Eu esqueci que você estava segurando. É bom que vai malhar, fica O levantando. meu tripé deu problema. Eu esqueci. Eu vou te dar um tripé de presente. Eu acho que a gente precisa, algumas coisas que a gente tem que falar, né? Avô e avó são as melhores coisas que as crianças podem ter. Sempre. Ah, existem avós ruins? Existem, gente, como existem pessoas ruins. Acabou. Entendeu? Não tem jeito. Alguém falou, eu moro no exterior e fui visitar minha sobrinha no Brasil e fecharam a porta na minha cara. É uma situação complicada. Você pode entrar com uma ação e pedir para regulamentar a convivência. Mas aí eu vou perguntar para você, assim, vale a pena você se estressar tanto para uma vez por ano? Entendeu? É muito doido isso. E eu estou dizendo isso porque o judiciário é muito ruim. Né? O judiciário é muito ruim. Pronto, essa história do macarrão com batata frita por 1 ano vai render pro resto da minha vida agora. Eu fico contando minhas intimidades aqui, entendeu? Então, eu acho assim, avô e avó não tem nada igual na vida. Então, eu acho que os avós aqui que estão nos ouvindo, eu acho que tem que lutar sim pelos netos, tem que brigar sim para conviver. É ruim, é triste, mas seus netos vão agradecer lá na frente. Entendeu? Não tem o que fazer, a gente precisa. É o que eu digo, não dá para desistir, entendeu? Como eu não digo para um pai e uma mãe desistirem. Porque, na verdade, a criança entende como não sendo importante. Né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa de muita terapia para poder segurar essa onda aí do afastamento, da alienação, a gente sabe bem disso. E eu, como advogada, eu digo para vocês, não desistam. Existem meios, existem formas de conseguir. É difícil, é demorado, alguns lugares mais do que o outro, mas eu acho que vale a pena a gente continuar a brigar. Entendeu? Andréia, aí o Marcelo Santoro acabou de entrar aqui, meu ídolo, entendeu? Mas assim, já estamos finalizando. Marcelo, você deveria estar aqui para a gente fazer algumas perguntas para você. Mas, então, gente, Marcelo é um querido advogado de família, maravilhoso, um professor ímpar, entendeu? Uma pessoa de um coração enorme, que eu adoro, então um grande amigo. Então, eu queria dizer para vocês assim, não desistam, não desistam. Eu acho que a gente pode fazer sempre um bom trabalho, um bom advogado pode auxiliar vocês, sempre. Na falta de um bom advogado no lugar que vocês estejam, ou de uma pessoa que não tenha condições de arcar com honorários, procurem a Defensoria Pública, eles estão se atualizando sempre, eles fazem um bom trabalho. Procurem um bom psicólogo para acompanhar esse processo interno de vocês. Né? A Lúcia está aqui, a Lúcia Madeira está aqui com a gente, está decepcionada com a justiça. Eu entendo, assim, muito. E lamento profundamente o que a justiça tem feito com você. Lamento mesmo. Mas a gente vai continuar brigando. Né, André? A gente está lá, a gente vai continuar brigando. Como conseguir um bom psicólogo? Olha, dependendo de onde você mora, a gente manda uma mensagem pra gente. Eu acho que a Andréia pode indicar. A Andréia tem ótimas indicações. Essa semana me pediram a indicação em Curitiba, eu estou procurando, entendeu? Então, se você não estiver no Rio de Janeiro, né, a gente vai tentar indicar pessoas de confiança, tentar, né? Todo lugar que a gente tem. Mas... Às vezes a gente tem alguns contatos, a gente deu cursos, a gente tem pessoas que podem indicar. Então, se vocês mandem uma mensagem pra gente, a gente tenta procurar alguém. Campinas, Andréia, pensa em alguém. E aí, tá? Manda uma mensagem, pode ser uma mensagem interna para Andréia ou para mim, a gente manda. Tá bom, gente? Foi um prazer ter vocês por aqui. Eu tava com saudade, né, Andréia? Acho que eu vou ficar aqui mais meia hora só para ela ficar segurando o telefone. Hoje você passa a instalar, né? E o meu braço doendo aqui. Gente, desculpa que a minha imagem, eu acho que foi muito próxima, porque eu tô segurando o telefone, então
Mas a ideia é dizer para vocês que vocês estão certos por brigar, porque avós são muito importantes, né? Mesmo que não dê macarrão com batata frita, Ai, gente, que inferno. Dá sim, gente. Coca-Cola na mamadeira. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Um beijo para todo mundo, boa noite, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo, Andréia. Beijo, amiga. Beijo, Beijo. boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Não esquece de botar para gravar, de salvar.